Vou tomar uma água depois dessa. É porque eu estava com a garganta seca. Vamos para a palavra, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Fala com o seu irmão assim, ó. Olha só. Pode falar, olha só. Você não vem deixar o espírito de Eutico te pegar. Quem que é Eutico? Quem que é Eutico? Quem que é esse, gente? Sabe quem que é Eutico, não, irmão? Vou resumir para você. É o rapazinho que estava sentado na janela enquanto o Paulo estava pregando, ele dormiu, caiu lá embaixo, morreu. Então, em nome de Jesus, todo espírito de Eutico caia por terra. Quando te perguntar quem que é Eutico, aí você vai estar ligado agora quem que é, né? E toma cuidado, a janela sempre derruba para fora, nunca para dentro, viu, irmão? Toma cuidado com a janela. Então agora você sabe quem que é o Eutico. Pastor não vigia também não, né? Irmãos, nós estamos... Cadê? Coloca para mim aqui, por favor, o tema aí da série de mensagens que nós estamos aí. Abençoados para abençoar. Irmão, nós estamos aí numa nova série de mensagens aí, tá? Abençoados para abençoar. Uma palavra, uma série de mensagens que o Senhor trouxe ao coração da pastora Natália. E assim nós estamos compartilhando dia após dia, né? Cada mensagem, cada tópico aqui que o Senhor nos deu. E a pastora Natália, ela deu a abertura aqui na semana passada, retrasada, e na semana passada ela trouxe aqui mais uma mensagem. E hoje aqui eu estou incumbido aqui de dar continuidade aqui. Então, hoje, irmãos, e só para você entender, tá? E para desmistificar e para quebrar qualquer coisa que for, que traga isso, que traga algum sentido dentro disso. Infelizmente, irmãos, cada um, tá? E eu volto a dizer que eu não estou aqui para falar de A, de B, de C, de D, não. Mas algumas coisas a gente precisa de explicar, não justificar. Eu não preciso justificar isso que eu estou explicando. Infelizmente, alguns lugares, vai chegar nessa época do ano, eles costumam adotar uma metodologia, um estilo de culto que é voltado para mexer, não no seu coração, mas no seu bolso, sendo curto e direto e preciso. Mas aqui não é o nosso caso, fique muito tranquilo quanto a isso. Quando a pastora Natália recebeu essa direção de trazer essa série de mensagens, abençoados para abençoar, ela tem um único objetivo, de fato para você entender que você já é abençoado, amém? E que eu e você precisamos de abençoar. E aí entra de várias formas, não somente falando da forma financeira, mas não tem como desprezar e deixar de lado em dizer que essa parte também é fundamental, sim. Tanto que eu falei dela anteriormente aí, sobre os dízimos, as ofertas, sobre o data show. Nós não compramos um data show novo lá, orando, jejuando. Claro, tem essa parte, não, mas tem que ir lá, tem que pagar. Não importa da forma que é. Então, irmãos, não tem como fugir dessa parte também, de nós falarmos que de sermos abençoados para abençoar também envolve essa parte. Mas ela não é o primordial, ela não é o principal. Infelizmente, como eu disse, em muitos lugares, eles adotam essa metodologia no final do ano, já com tudo preparado, tudo arquitetado, com um único objetivo: dinheiro. E aqui não é isso. Então, fique muito tranquilo acerca disso, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite com vocês, meus irmãos, se assim vocês me permitirem. Irmãos, nós vamos falar aqui hoje, e a palavra de Deus, ela vai nos falar de algumas advertências que vai estar lá em Mateus, vai estar lá em Lucas, o Senhor advertindo e falando assim: olha, não sirva a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro, e vice-versa. Então você tem que escolher um Senhor para você adorar, para você reverenciar, para você ter como o Senhor da sua vida. E aí ele continua dizendo, ele fala: olha, não tem como você servir ao Senhor e servir a Mamon. Quem já ouviu falar esse nome? Mamon. Amém, todos nós, glória a Deus. Diferente do Eutico, né? Eutico é mais difícil, né? E aí, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, ele faz essa advertência, dizendo: não tem como vocês fazerem isso. Escolham o que vocês querem. Todo texto existe um contexto. Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, e falar de Mamon por 4 vezes, e vai ser em Mateus e em Lucas, que vai falar desse senhorio do dinheiro. O que significa Mamon? Dinheiro, uma pessoa avarenta, uma pessoa que ama as coisas materiais, amém? Então esse é o significado de Mamon.
Parece até um nome de demônio, né, irmão? Tem esquisito. Então é isso, Mamon está ligado a riqueza, a pessoas que são avarentas, pessoas que amam ao dinheiro e pessoas que amam coisas materiais. Então a palavra de Deus, ela vai nos dizer, lá no livro de Mateus, capítulo 24, que está citando esse texto que eu acabei de falar aqui com cada um de vocês. Então o Senhor, Ele nos traz essa advertência, por quê? Irmãos, não é de hoje, não é de agora, que as pessoas tinham o hábito de adorar a outros deuses. Nós vamos pegar desde lá do Velho Testamento, nós vamos ver que havia uma grande dificuldade, que o Senhor ali, vamos dizer, encontrava em resistência das pessoas por parte da adoração de outros deuses. Principalmente quando o povo de Israel, eles ali, como todos aqui conhecem a história, ficaram cativos por mais de 400 anos lá no Egito, foram escravos, e no Egito tinha-se essa cultura de adorar a vários deuses. Tinha Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do arroz, do feijão, tinha Deus de tudo quanto é jeito que você imagina. Então, querendo ou não, acabou-se que aquelas pessoas, por viverem tanto naquele lugar, eles acabaram pegando-se essa cultura do Egito. Prova essa que quando eles foram resgatados de lá pela mão poderosa de Deus, que os tiraram lá no deserto, quando eles tiveram a oportunidade, o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro, porque aquilo estava imputado dentro deles, que era adoração a outros deuses, e aquilo ali incomodava o Senhor, aquilo ali doía no coração de Deus. E aí nós vamos ver que lá em Êxodo 20, o Senhor começa dizendo: não adorarás a outros deuses, não servirá a outros senhores, não façam esculturas, não façam imagens, para que vocês não provem da ira do Senhor, e aí por diante vai. Então, irmãos, o Senhor, Ele dava essa advertência. Então, desde lá de trás, tinha-se esse costume por meio do povo de adorar a outros deuses. Não diferente dos dias de hoje, irmão, não foge. Hoje, às vezes, as pessoas não fazem bezerros de ouro. Hoje, as pessoas não constroem uma imagem, mas elas têm na sua vida vários deuses. Tem pessoas que hoje o Deus dela é o trabalho. Tem pessoas que hoje o Deus dela é o relacionamento. Tem pessoas que hoje o Deus dela são os bens materiais. Tem pessoas que o Deus dela hoje é tantas outras coisas, menos o único, incomparável Deus. E ali o Senhor traz aquela advertência ali para aquele povo. Não era ali para castigar, não era ali para poder xingar eles, não era para poder combater, não era ciúmes, não de falar: ah não, vocês estão adorando mais o bezerro de ouro do que eu. Não, irmãos, não é isso. Se tratando de adoração, o Senhor lá no céu tem comitivas de anjo, tem pessoas lá que o adoram 24 horas sem parar. Então não se trata de ter um ciúmes de adorar. E diga-se de passagem que se Deus quisesse, Ele tem todo o poder que fizesse, que todos nós adorasse, a gente querendo ou não. Porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Então, irmãos, não era por causa de ciúmes, era porque isso fazia mal para eles e tirava o foco deles ver de fato que existia. Eles não precisavam de Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, não precisava, sendo que eles tinham um único Deus que supria eles em tudo, em todas as coisas. Da mesma forma, nos dias de hoje, você não precisa devotar o seu amor, o seu zelo nas coisas materiais e passageiras, e você não precisa de se preocupar com essas coisas, querendo juntar, querendo ter, e se preocupando com o dia de amanhã, sendo que Deus está dizendo para mim e para você: lança sobre mim a sua ansiedade, fique tranquilo, porque eu estou cuidando de tudo, e eu sei o que cada um de vocês necessitam e precisam. Então, irmãos, naquele tempo tinha isso, então por isso que o Senhor deixou isso instituído, dizendo: não adorarás a outros senhores, outros deuses. E aí nós vamos ver que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele adverte, Ele fala sobre isso, mas não era algo novo, é algo antigo, algo milenar. Desde quando antes Jesus nem tinha descido do céu e vindo aqui ainda nessa terra, já tinham pessoas que adoravam a outros deuses, e acabava que o final delas não era muito bom, não tinha um resultado muito bom. Então, irmãos, nós precisamos entender que é impossível nós servirmos a dois senhores. Ou nós escolhemos servir a Deus, que é soberano, que nós não precisamos de outras coisas e de outros,
ou nós vamos devotar, entregar a nossa adoração ao Deus das coisas materiais. E olha para você ver, irmãos, como que é a seriedade desse negócio. Você vai ver que aqui Mamon, ele é aqui falado, ele é aqui colocado como se fosse, vamos dizer aqui, um senhor. Fala, ó, não tem como você servir a dois senhores, e quem está falando é o próprio Cristo. Então por isso que nós devemos tomar cuidado, porque tudo aquilo que tem um senhor sobre a sua vida, você é governado. Então, irmãos, primeiro ponto que nós precisamos entender: infelizmente, quem ama, quem devota a sua força, o seu zelo, o seu empenho, o seu coração, os seus joelhos dobrados a Mamon, ao Deus de dinheiro, a pessoa, irmãos, dinheiro é ruim, irmão? Não é. Ter dinheiro é errado, irmão? Não é. Você poder conquistar as coisas é errado? Não é. Errado é quando você passa a amar ao dinheiro. O amor, as pessoas falam, o dinheiro é a raiz de todos os maus. Não, não, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Porque a partir do momento que você está amando o dinheiro, você está deixando de amar o Senhor e está amando a Mamon. O dinheiro, as riquezas, se torna avarento. Então, irmãos, você vai olhar que todas as pessoas que infelizmente de uma forma voluntária ou involuntária, que passam a amar, que passam a servir Mamon, tem algumas características nelas. Quais que são? Elas vivem atribuladas, elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não desfrutam na sua totalidade aquilo que de fato o dinheiro usado com sabedoria pode fazer sobre a vida dela. Sabe o que é, irmãos? A pessoa, quando ela ama o Mamon, ela pode ter milhões na sua conta, mas no fundo ela é, sabe o quê? Uma miserável. Não saiba comer um sanduíche com a família, porque vai falar, se eu sair para comer um sanduíche com a minha família, eu vou tirar R$200 aqui, vai ficar faltando menos R$200 na minha conta. Rico de dinheiro na conta, mas é miserável. Eu não vou viajar não, porque esse negócio de viajar, eu não vou, irmãos, olha só. A pessoa, quando ela ama a Mamon, irmãos, e todo juntador de dinheiro que ama Mamon, não é errado você também, cheio do Espírito Santo de Deus, poupar não, tá? Não estou falando que você tem que pegar tudo e tacar o rei, gastar tudo, não, pera aí, calma aí, vamos lá, calma aí. Mas as pessoas que são juntadoras de dinheiro, que amam Mamon, elas não vivem uma vida boa, não vivem uma vida feliz. Irmãos, junta e não consegue nada. Sabe por quê? Se torna refém, se torna escravo. Sabe por quê? Senhor. E se você tem um senhor, você tão logo é um servo. E servo obedece o seu senhor. Então quem serve Mamon olha, hoje eu vou ofertar R$10. Não, você não vai não. É mesmo, não é menos R$10. Esses R$10 aqui, se eu aplicar ele aqui, ele vai me dar. Então não vou não, verdade. Bota no bolso de novo. Sabe o que é? Escravo, miserável. Tem dinheiro, às vezes olha o lugar e fala, nossa, eu estou afim de comer um churrasco, estou afim de fazer isso, aquilo outro. Aí Mamon vem e fala, quem te falou que você vai? Você não vai não, porque o dinheiro não é seu, é meu, porque eu sou o seu senhor. Sabe o que acontece? Vive uma vida desregrada, não vive na totalidade daquilo que de fato é bênção, achando que bênção é coisas materiais. Irmãos, quando você de fato entende o que é prosperidade, você pode estar sem um centavo no bolso, mas dentro do seu coração você está regozijando e sabe, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então, irmão, se está no vale, está lá comigo. Se eu estou nos pastos verdejantes, está lá comigo. Esse é o valor e o melhor de você servir ao único e incomparável Deus. O maior problema das pessoas é que elas acham que, para você mostrar que você é bem sucedido, para mostrar que você é um homem de valor, uma mulher de posses, você precisa ter as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas. Tudo isso é passageiro, onde a traça e a ferrugem come tudo, e você morreu, você não leva nada. Você só vai vestido, sabe por quê, irmão? Porque vão abrir seu caixão, senão vão ficar escandalizados, porque senão nem roupa você colocava. A verdade é essa, você não vai levar nada. E luta para conseguir. Eu vou conseguir. Junta. Chega o dia de ir daqui para o lugar aonde o Senhor nos chamar. E aí, de que adiantou? Então, irmãos, quem vive dessa forma, vive uma vida infeliz, escravo, refém, atribulado, e não vive a integridade do que de fato é a prosperidade que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Então, conselho, tome muito cuidado que eu e você temos amado nesses dias. Infelizmente, irmãos, Mamon na nossa vida, ele se manifesta
em algo que literalmente nós temos na cara, que é aqui, ó, essas duas bolotinhas aqui, ó. A palavra fala: se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos não forem bons, irmão, nós estamos em trevas. Infelizmente, os nossos olhos tem hora, está nos levando a gente dobrar os nossos joelhos diante de Mamon, diante da riqueza, diante das coisas passageiras aqui, e estamos nos esquecendo das coisas eternas e que não são passageiras, e aonde não se corrompe, aonde não se consome, que é no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. O que está me motivando nesses dias? O que está ganhando meu coração? Será que eu estou me julgando ser um miserável? Mas é porque eu reconheci que eu sou um pecador, que eu careço e dependo, ou porque eu não estou com a minha conta cheia de dinheiro, ou eu não estou aí pousando como os meus olhos acham que eu deveria estar. Então, irmãos, tome cuidado, porque às vezes, de uma forma involuntária, nós estamos querendo usar Deus para servir Mamon. Que é isso, pastor? Tome muito cuidado para você não usar Deus para servir Mamon, porque tem pessoas que às vezes estão orando, estão fazendo até campanhas, pedindo: Deus me dá, me dá, me dá, eu quero o quê? Não é ser mais santo, não é estar mais próximo de ti, mas eu quero isso, aquilo outro, e vai fazer uma lista, as famosas finais de anos aí que tem, lá, os projetos de vida, colocando lá que quer isso, aquilo outro, orando, pedindo a Deus para te abençoar, para a gente depois servir Mamon. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Infelizmente, muitas pessoas têm caído nisso, pedindo a Deus para abençoar, para servir a Mamon. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 27. Primeiro ponto aqui, que eu falei: você precisa entender a sua dependência em Deus. Você tem que entender que eu e você precisamos entender que nós temos que ser dependentes de Cristo, não independente de Cristo, dependente totalmente dEle. Segundo ponto, mentalidade de miséria. Provérbios 15, 27. Ô Israel, coloca para mim, por favor. Provérbios 15, 27. Então, irmãos, como eu disse, não é errado você poupar, não é errado você juntar, mas tome cuidado, que se às vezes nesse seu de juntar, nesse seu de possuir, hoje é um dia um tal de falar assim, e eu ouvi uma pessoa falar isso, essa semana, acho que a Carol estava do meu lado: eu preciso pensar na minha aposentadoria. Não sabe nem se vai aposentar. Não estou falando também que se você não sabe que você vai aposentar, que você não tem que cuidar, né? Eu vou viver o hoje, vai lá e faz. Aí depois chega lá, como diz o outro, lá na idade mais coisa, não preparou, não cuidou, aí vai morrer de raiva, porque às vezes não vai ter dinheiro para comprar nem remédio, porque se não cuidar da saúde também é isso que acontece, né? Então, irmãos, eu preciso, aí nisso deixa de viver algumas coisas aqui agora, coisas pontuais com a família, de viver, irmãos, claro que a gente tem que pensar, sabe, em cuidar dessas coisas, sim, mas isso aí não pode tomar sua vida de tal forma de você parar de viver, cara, parar de desfrutar algumas coisas que é dom de Deus para sua vida, para sua casa. Por quê? Estou pensando na minha aposentadoria. Irmãos, o que agir com avareza? Olha aqui, você lembra o que eu falei lá? Que quem que ama Mamon vive perturbado e se torna avarento. Você sabe o que é, mano? O avarento, a pessoa é o munheca, é o pata de vaca que eles falam lá, é o que coloca o sorrisal na mão, bota ele para atravessar a barragem, lá do outro lado, o sorrisal está sequinho na mão, porque nem água entra de tão fechada que é a mão. Eu estou falando no linguajar mineiro, tá? Para a gente entender direto. O que agir com avareza perturba a sua casa. Repara para você ver na casa de quem que adora Mamon, de quem que é avarento, não tem paz não. A mulher tem medo de pedir o camarada às vezes para comprar um negócio que está lá, que está caindo os pedaços. O cara tem dinheiro para comprar, coisas que estão lá precisando de ajeitar, mas não compra, sabe por quê? Aqui ó, avarenta com um sorrisal preso na mão, fala: não mulher, deixa isso aí, coloca um toquinho de baixo aí, porque vai ser mais tanto para nós aqui depois lá na frente. Aí o que acontece? Aqui ó, a casa fica perturbada, dá confusão, dá uma bagunça danada, sim ou não, irmão? Deixa eu falar com você, casal, se não tiver controle, se não tiver sabedoria nessa questão de finança,
Se tem um trem que dá briga e dá confusão dentro de casa também, é excesso de dinheiro e falta de dinheiro. Então fique esperto, hein? Por isso que a minha mulher trabalha em 2 empregos. A do Juliano também, de Uber a fita aí. Nós é igual o Júlio, só que lá é o contrário, nossas mulheres que trabalham em 2 empregos. Irmão, perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Então, irmãos, o coração, pode passar, Tatá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. E ali, mais para frente, vai falar que o Senhor, Ele abomina o ímpio. Então, irmãos, a casa de onde tem quem ama a mamon, de quem devota a sua força, o seu empenho, para amar o dinheiro, para começar, além de ter essas coisas, tem outra que impede a pessoa de receber as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto. A pessoa, ela não se torna generosa. Ela se torna igual o tio Patinhas, é meu, só juntar, eu estou assentado em cima do meu tesouro. É isso que acontece. Ele quer ver o tesouro lá e está sentado em cima, ele acha que é dele, mas na final de contas não é, porque o Senhor dele não deixa ele tocar, não deixa ele mexer. Então é isso, irmãos, que acontece. Além de ter aquelas coisas que eu falei, a pessoa também deixa de ser generosa. Outro ponto aí, paralisia ministerial, Lucas 16:10, coloca para mim. Testemunho, embolou, foi tudo aqui. Olha só, olha o que Lucas vai falar aqui, e eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu ouço muito pessoas falarem isso. O dia que eu tiver rico, eu vou dizimar 100 mil, amém, eu creio em nome de Jesus, irmão. Mas deixa eu te falar com você, se você não começar a aprender nos pequenos atos, quando você que traz 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, ou quando a gente não tem nem um centavo, que a gente vem entregue ao coração, se você não começar a exercer desse jeito, deixa eu te falar, quando você chegar a ter muito, sabe o que vai acontecer? Mamon já vai ter ganhado seu coração há muito tempo, você vai se tornar avarento, você não vai se tornar generoso, você vai falar, o quê? É meu dinheiro, eu consegui, eu ganhei, é meu, e você acha que se no pouco você não fez, no muito você vai fazer, mas não vai nunca. Que é isso, pastor? Você não pode afirmar. Não, eu vou afirmar sim. Porque se você não cultivou isso, se você não aprendeu, no pouco, é o que a gente sempre fala aqui, irmãos, e a palavra é bem clara sobre isso, não se trata da quantidade, mas se trata da qualidade de quê? Do meu e do seu coração. Aí às vezes a gente fica assim, o dia que eu tiver, irmãos, vai chegar o dia que você vai ter sim, se você trabalhar, correr atrás. Deixa eu te falar, Deus não é injusto não, você vai colher, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher, beleza, só que nesse quesito de generosidade, é algo que você aprende, você vai aprendendo, e você vai o quê? Galgando, você vai tendo uma caminhada progressiva na sua vida. Agora, se você não faz esse ato, quando você ainda é pequeno, é filhote, quando você tiver maior, quem não faz. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem está falando aqui, está lá em Lucas 16, tá? Pode olhar aí. Você está com a sua Bíblia aberta? Está escrito a mesma coisa? Porque vai que às vezes nós escrevemos isso aqui lá do Data Show, né? Papel aceita mudar. Agora aqui, na sua Bíblia está escrito isso aí? Quem está com a Bíblia aberta aí? Vou ler na minha aqui, de papel também. Lucas, aqui, 16. Vamos ler aqui, vou ler na minha de papel também, aqui, Quem é fiel no mínimo, e quem está falando isso aqui, sabe quem que é? Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, tá? Jesus está falando isso aqui, tá? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, irmãos, tem pessoas que estão achando aí, que está cheio de posse, que está com muita coisa, como eu disse, está sentado em cima dos tesouros, acha que tem a verdadeira riqueza. Deixa eu te falar, eu conheço pessoas que têm muita riqueza financeira, conheço pessoas que têm milhões, que têm dinheiro para comprar qualquer coisa material aqui, debaixo dos nossos olhos que a gente vê,
mas vai ver a casa do cidadão como que é. Uma casa perturbada, uma casa atribulada, casamentos destruídos, nada vai para frente, doença que eles não sabem nem da onde que vem. A gente sabe da onde que vem. Eles não sabem nem da onde que vem, gasta daqui, gasta de lá, não tem paz. Sabe o que é isso, irmãos? É o que eu falei, é adorar a Mamon. Deixa eu te falar, até ganha daqui, mas a consequência, a devolução é muito cara e pesada e não consegue suportar. Somente o sangue de Jesus para nos livrar de todo esse mal. E aí, irmãos, aqui fala bem claro. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará a verdadeira? Se Jesus está falando da verdadeira porque existe a falsa, simples assim. Jesus, irmãos, não tem meio termo não, é sim ou não, é céu ou inferno, é amor ou ódio, não tem conversa. A mesma forma é aqui, ó, deixa eu te falar, e aqui mais uma vez, no 12, se no que é dos outros não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Resumindo, o que vem na minha mão e seu, na minha mão e na sua, não é meu e não é seu não, tá? Não é não, por isso que a gente precisa de ter esse entendimento, irmão. Não é meu, não é seu, nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Agora, qual o Senhor que você está servindo? Se é o Mamon, você é mordomo dele, ele vai te prestar conta de como que você está usando o dinheiro. Se você está tacando o pau, você está mais ou menos enrolado, porque para começar ele não deixa. Agora, se o nosso Senhor é Deus, Ele vai pedir conta de como que nós estamos administrando aquilo que Ele colocou na nossa mão. Irmãos, não importa, pode ser o mínimo que for aos seus olhos, mas se você serve ao Senhor, Ele está colocando na sua mão, você é mordomo, Ele vai pedir conta. Por quê? Se Ele falar com você, pega e entrega tudo, você tem que obedecer e entregar. Mas aí eu te falo, seu coração está preparado para isso? Seu coração está preparado para isso, para o Senhor, para você estar tão desprendido? Agora, como que começa isso? Olha como que Deus é maravilhoso. Deus não vai te pedir isso da noite para o dia, não. Ele mostrou aqui, ó, que Ele fala assim, aquele que é fiel no pouco, no muito também vai ser. Ele fala assim, ó, vem galgando. Começa aqui, ó, entrega isso aqui. Primeiramente, entrega o seu coração. Vem. Agora entrega isso aqui. Você vai fazendo o quê? É o que aconteceu com Abraão. Você acha que Deus chegou lá e pediu o filho de primeira vez? Se pede, ele ia botar o homem debaixo do braço e sai correndo, mas o que acontece? Ele veio galgando, ele foi tendo experiências, foi vendo o que Deus foi fazendo, o que Deus foi livrando, o que foi acontecendo. Na hora que Deus falou assim, ó, eu quero um menino, ele falou assim, eu vou entregar, sabe por quê? Das duas uma, se ele levar, ele tem poder para ressuscitar esse menino, ou se não, alguma coisa vai acontecer. Prova essa que se você for lá olhar o texto, na hora que eles estão indo, eles falam que vai para sacrificar, ele fala assim, filho, fica tranquilo. Com o menino fala, seu pai, cadê o sacrifício? Cadê o negócio? Nós estamos com tudo aqui, mas cadê o sacrifício? Ele falou assim, ó filho, o sacrifício é você. Ele falou, não, olha o que ele falou. Ele falou assim, Deus vai prover o sacrifício. E o que aconteceu? Ele deitou o menino, ó, que foi, desceu o machado, Deus bradou e falou, não faz isso não. E o que aconteceu? Olha lá no meio dos abusos, o que tinha amarrado pelo chifre lá? O animal para poder sacrificar. Então no coração dele ele tinha convicção, sabe o quê? Caminhada de fé. Então começa a honrar Deus no... Gente, irmão, que fica reclamando de vida financeira, eu não tenho nada, ai, eu não consigo nada, eu não consigo comprar isso, eu não consigo comprar aquilo, eu não consigo ter uma paz financeira. Deixa eu te falar, você está sendo fiel no pouco? Você está sendo fiel no pouco? Você está tendo sabedoria de como usar o recurso que Deus colocou na sua mão? Que querendo ou não, Ele deixa a gente usar em nosso benefício também? Porque você come, você veste, deixa eu te falar, é Deus provendo para mim e para você. Então, irmãos, como que está aí? Você está sendo fiel? Você está sendo generoso? Você está sendo grato? Você está usando da forma correta? Então, antes de reclamar, senta, faz uma análise na sua vida, faz um check-up, faz um check-in geral e vê aonde que nós estamos errando. Porque de fato Deus não erra. Então, antes da gente reclamar, falar que não estamos prosperando, que não estamos avançando, será que nós estamos procedendo de uma forma sábia? Será que nós estamos conduzindo de uma forma sóbria diante de Deus, em conduzir as finanças que Ele colocou na nossa mão? Se você não cuidar, se você não for fiel, se você não for generoso, irmãos, por que tem pessoas que têm uma mentalidade miserável? Sabe, irmãos, eu não estou falando de questão de que se uma pessoa falar assim, eu quero um carro X, que é muito mais inferior do que o carro tal, é direito dela.
tem que respeitar. Não quer dizer que você tem que ter o carro X que você vai mostrar poderio. Não. Mas a pessoa com a mente miserável, ela fala, não, eu tenho que comprar, esse trem velho mesmo, regaçado aqui, porque afinal de contas, eu não vou ter condição nunca. Mente miserável. Eu tenho que morar nessa casa aqui, cair no teto mesmo. Eu só desvio para cá e viro para lá. Ainda usa a palavra, Deus vai dar ordem aos anjos para me guardar. Vigia, mente miserável. Não posso ter isso que não, porque eu vou... Mente miserável, toma cuidado com isso. Isso é uma artimanha de Satanás, que tem cegado muitas pessoas, e tem impedido de viver a verdadeira prosperidade que vem do alto, que é confiar e depender 100% de Deus. Então, irmãos, tomem muito cuidado. E aqui ele continua dizendo, no 13, ninguém pode servir a dois senhores, ou aborrecer a um, ou vai amar o outro, ou se dá de chegar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Aqui em nome de Mamon já está traduzido, riqueza, simples assim. Então tome cuidado com isso. Mateus 5,16 para mim, por favor. Mateus 5,16. Então, irmãos, seja fiel no pouco. Pastor, mas eu ganho tão pouco. Irmão, para começar, seja fiel no pouco, que é entregar o seu coração, que é entregar devoção, e a questão de você trazer algo físico é consequência. Irmão, deixa eu te falar, nunca vai te faltar nada. Eu sou prova viva do que eu estou falando. A verdadeira prosperidade não está atrelada, a sua conta está cheia de dinheiro. E se ela estiver lá, tem que ter algum objetivo, algum propósito, porque senão não adianta. Por que juntar tesouros na terra? Sabe, irmãos, como eu disse, ninguém é impedido de viver uma vida boa, e é isso que eu creio, que em nome de Jesus, Deus tem para mim, Deus tem para você. Mas isso aí não é o nosso foco principal, irmão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, aquilo que Deus colocar na minha mão, na sua mão, e que as pessoas vejam em nós, que venha ser a luz de Cristo em nós, para que seja glorificado o Senhor, e não eu e a você. Que a gente venha sumir, irmão, desaparecer, e Cristo aparecer. Então, irmãos, que seja para glorificar a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, que em nome de Jesus sobre a sua vida tenha prosperidade, no seu casamento, nos seus filhos, na sua família, financeiramente também, mas que seja para glorificar a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Que não seja para a gente se perder. Irmãos, eu já vi muita gente se perder, não foi na miséria não. Eu já vi muita gente se perder, não foi nas vacas magras não, foi nas vacas gordas. Pessoa às vezes quando estava de uma forma mais regrada, era mais humilde, era uma pessoa mais boa de você conversar, começou a ganhar um dinheirinho, se tornou arrogante, soberba. Tudo é eu pago, eu compro, quanto que é? Me dá aí. Sabe, tupetuda. Sabe, irmãos, nas vacas magras, às vezes é uma humildade que dava até gosto. Infelizmente tem pessoas que, se ela não tiver o coração dela, tem pessoas não, deixa eu corrigir, todos nós, se não tivermos o nosso coração em Deus, infelizmente, se a gente encher a gente de dinheiro, nós vamos perder, ainda vamos fazer muita gente perder de tanta raiva que elas vão passar de nós. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, precisamos ter sabedoria, que tudo aquilo que vier na sua mão, na sua vida, seja para glorificar ao nosso Deus. Coloca para mim aí, Provérbios 2. Provérbios 2. Coloca no 10, por favor. Pois quando, olha aí, eu acabei de falar isso aqui. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Olha aí para você ver, meu irmão. Então, irmãos, a prosperidade de Deus, seja ela da forma que for, seja financeira, vier sobre a sua vida, volta para mim de novo lá no 10. Que você se preocupe com isso aqui, ó, com a sabedoria. E se porventura, irmãos, a sua vida está toda, a sua vida financeira está toda bagunçada, você está precisando de consertar isso aí, você fala, pastor, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já mexi para lá, eu já mexi para cá, eu até tento, eu até quero. Irmão, você sabia que tem muitas pessoas que não dizimam, não ofertam, mas assim, no fundo do coração delas, elas querem,
mas às vezes parece que é algo mais forte que impedem elas. Então é uma barreira que você precisa romper, porque depois dessa barreira você vai viver coisas tão extraordinárias na sua vida que ninguém te para mais. Sabe, irmãos, eu falo com as pessoas, tem hora, irmãos, será que você não para refletir, tem hora, por que o diabo luta tanto para você não ser dizimista, para você não ser ofertante, para você ser generoso? Porque há bênçãos de Deus liberados sobre a sua vida. O diabo de fato quer que você viva uma vida miserável, envergonhado, sabe para quê? Para você afastar seu coração de Deus, irmão. Então, irmãos, preste muita atenção, essa dificuldade que vem sobre a sua vida não é normal. Tem pessoas que têm dificuldade, irmãos, e elas tentam até romper com isso. Deixa eu falar algo para você. Primeiramente, peça sabedoria. E quem que você vai pedir sabedoria? Peça para Deus. Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele libera sobre a sua vida, Ele libera sobre você de forma gratuita. Então, irmãos, está com falta de sabedoria, porque quando a sabedoria entrar no seu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, sabe o que isso está querendo dizer? Isso aqui hoje você está recebendo é conhecimento. Se você colocar isso aqui no seu coração, você fazer uma análise, é o que a palavra de Deus faz. Sabe o que é isso aqui? Conhecimento. E conhecereis a verdade vai te libertar. Você quer ser livre de mamon? Deixa o conhecimento da palavra, conheça e prossiga em conhecer a palavra de Deus. Se esse conhecimento que nós estamos te passando aqui, sobre você não adorar mamon, sobre você não adorar dois senhores, entrar no teu coração, e você conduzir isso com a sabedoria que vem do alto, ninguém vai te parar, você vai ser imparável, meu irmão. Passa aí de novo, por favor, Tatá. Coloca no 11. O discernimento, você vai discernir. Sabe qual que é o maior problema das pessoas hoje, irmão? Tanto nessa parte quanto em tudo, em todo o contexto. A falta de discernimento. De saber a hora que é para ir, a hora que é para parar, a hora que é para fazer, a hora que não é para fazer. Irmãos, a falta de discernimento está destruindo muitas pessoas. O discernimento vai te guardar e a inteligência vai te conservar. O que é isso? Tem hora que é hora de poupar. Boa, inteligência, sabedoria, você está guardado, beleza? Tem hora que é hora de colocar, tem hora que é hora de parar. Então, irmãos, a inteligência, o discernimento vai te guardar, é discernir, opa, é hora de eu fazer isso aqui? É outra coisa, irmão, que está destruindo muitas pessoas aí. Eu quero fazer isso aqui, e a Bíblia vai falar sobre isso. Me fugiu aqui agora o versículo, mas vai falar que aquele que vai edificar, se achar aí para mim, acha aí, põe por favor. Aquele que vai construir, aquele que vai edificar, seja o que for. Isso que nós estamos falando agora no contexto geral, tá bom? Para você entender, senão eu vou ter que ficar citando um monte de negócio aqui. Tem que se assentar primeiro, fazer os cálculos, fazer uma avaliação, para depois lá na frente não virar vergonha. Sabe o que é o problema? Acha para mim esse texto aí, Natália, fazendo favor. Sabe qual que é o problema? É isso aqui, ó. Não tem discernimento, não tem sabedoria. Pera aí. A pessoa chega e fala, vamos fazer isso. Se assenta, tem como fazer? Nós vamos conseguir até o final? Tem como fazer? Aqui, ó, Lucas 14, 28. Eu ia errar porque eu ia falar 12, 28. Lucas 12, 48, que fala quem é muito confiado, mais é cobrado, né? Eu ia errar por pouco. É Lucas também, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, olha aí, sabedoria, discernimento, inteligência, vai te guardar, te resguardar de quê? De você não virar uma vergonha, irmão. Querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Passa. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comece a escarnecer, ou se não zombar, ou se não no mineirês, zoar você, falar, olha lá, começou, não terminou. Então, irmãos, olha o privilégio que eu e você temos na nossa vida, de ter a palavra de Deus. Irmão, coloque isso aqui em prática, em tudo que você for fazer, depois você me conta. Quer fazer alguma coisa? Não tem discernimento, é hora de fazer? Ah, mas é porque minha mulher quer, é porque meu marido quer. Pera aí, se assenta, é hora de fazer? Tem recurso para fazer para não virar vergonha? Começou a colocar um tijolo, não tem dinheiro para comprar os outros tijolos não. Aí o vizinho passa lá e fala, não, tem um ano que esse vizinho colocou esse tijolo aí, não termina de arrumar esse trem aí. Vergonha.
Da mesma forma, isso é em tudo na nossa vida. Faz conta, tem hora que não dá conta de pagar, e já sabe que não dá conta, mas fala, Deus vai me honrar. Vai sim, irmão, mas se você tiver inteligência, se você tiver sabedoria, e se você tiver discernimento, é hora de fazer? Tem hora que você vai ter que dar uma recuada mesmo, falou, opa, hoje não é a hora. Ou se não recuar, você vai ter que ficar quieto aqui, você não vai nem para trás e nem para frente. Você precisa entender isso, irmão. Sabe por quê? Senão depois você vira vergonha. Compra, não consegue pagar, aí tem que ouvir as pessoas falar, caloteiro, mal pagador. Irmãos, o quanto isso é horrível, o quanto isso é ruim. Sabe, irmãos, foi tentar fazer algo, eu vou fazer. Fez, não se assentou para olhar e ver os custos e os possíveis erros que poderia acontecer. Não discerniu, não pensou. Isso também em tudo na nossa vida, não somente na área financeira, mas infelizmente tem muitas pessoas que estão passando vergonha, estão vivendo vidas terríveis, não estão tendo praticamente nada nas suas vidas, sendo que Deus já liberou por falta de sabedoria, inteligência e discernimento. Então você quer prosperar na sua vida, irmão? Tenha sabedoria, discernimento e inteligência, que vai te preservar e vai guardar a sua alma. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, por que nós temos pregado e falado sobre isso? Eu não vim aqui para falar com você, para mexer no seu bolso, mas eu tenho que te falar, você precisa entender o poder que tem a generosidade. Você precisa entender o que é você ser liberal. Você não ser avarento, você não ser uma pessoa que ama as coisas materiais desse mundo. Você precisa entender que há algo da parte de Deus liberado para aqueles que são generosos. Eu falei isso aqui um dia, vou repetir, falei lá na obra, a generosidade, ela atrai a prosperidade. Você quer ser próspero? Seja generoso pelo amor de Deus. Irmãos, deixa eu falar, chega de ficar esse negócio, eu não tenho, ai que não sei o que, deixa eu te falar, meu Deus do céu, vai colocar em prática o que Deus ensinou aqui na palavra dele, depois você me fala se deu certo ou não. Sabe, irmãos, muito mais do que reclamar, você precisa colocar em prática, com sabedoria, com inteligência, com discernimento. Ô irmão, depois você sobe aqui e conta para nós o que aconteceu na sua vida. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você aqui hoje. Quero fazer um desafio para você aqui hoje. Não estou falando que foi Deus que mandou fazer isso aqui que vocês não, tá? Quero fazer um desafio aqui hoje com você. Você que, porventura, não tem conseguido trazer uma oferta, fazer como a palavra diz, conforme aquilo você propôs no seu coração, venha e faça com alegria, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, se você não tem conseguido, você até tenta, mas parece que o negócio é mais forte que você. Às vezes você até pensa em trazer, mas aí você fala, e as contas da minha casa? O que vai acontecer se eu tirar daqui? Eu não estou falando para você, irmão, tirar a comida da sua boca, mas se Deus falar com você, vai, obedeça. Aquela mulher chegou lá, o profeta falou, faz um bolo para mim. Ela falou, deixa eu te falar, como que eu vou fazer um bolo? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um bocado de azeite que eu vou fazer o bolo, eu e meu menino vão comer e vão morrer. O profeta falou, vai e faz o bolo para mim. Ela falou, então tá, vou fazer o bolo. Fez o bolo, o que aconteceu? Transbordou, multiplicou sobre a casa daquela mulher. Deixa eu te falar, o mesmo Deus que usou o profeta daquela vez, é o mesmo Deus de hoje, e eu me coloco aqui hoje, debaixo da autoridade, com temor, com zelo, como profeta de Deus aqui nessa noite para te falar, está acontecendo na sua casa, você está olhando e falando, meu Deus, nada vai para frente aqui, tem trocentos anos a minha vida do mesmo jeito, agora eu te falar com você quer que mude, irmão? Sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar com você. Está tudo bem, está de boa? Tranquilo, fica sossegado aí no seu lugar. Irmão, eu não aguento mais viver desse jeito que eu tenho vivido. Eu quero, Senhor, viver esse transbordar do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não suporto mais, fecha os olhos aí, irmão.
Conecta com Deus aí, sabe por quê? Deus está liberando algo aqui sobre a sua vida. Há um romper de Deus aqui sobre este lugar. Pastor, eu já tentei várias vezes ofertar, eu já tentei várias vezes dizimar, eu não consigo. Irmão, Deus nessa noite quer derrubar essa barreira na sua vida, porque através da generosidade você vai impactar vidas, pessoas, e vão glorificar Jesus Cristo através desse ato que você vai exercer. Irmão, não estou te chamando você aqui para falar que é por causa do dinheiro, não, é por causa do seu coração, por causa da sua fé. Você não aguenta mais, você não suporta mais. Deus está dizendo aqui hoje: eu posso dar o basta, eu posso colocar o ponto final. Sabe por quê? Tudo que você precisa eu já liberei: sabedoria, discernimento, inteligência, tudo eu já liberei para vocês. Mas às vezes você ainda não estava conseguindo viver, porque estava faltando algo. Estava, porque a partir de hoje, a partir de agora, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus está hoje te trazendo as claras do que você precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento aqui agora cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei o que eles têm vivido, eu não sei o que eles têm enfrentado, eu não sei qual é a dificuldade que eles têm passado, eu não sei qual é a vergonha, eu não sei o que é que eles têm vivido, Senhor, e às vezes tem sido difícil, tem sido pesado, tem sido muito contraditório, mediante o que eles têm ouvido, daquilo que eles querem viver. Às vezes eles têm ouvido, Pai, que eles são uma vergonha, que nada que eles fazem vai para frente, que a vida deles não muda. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, que seja destronado, que seja quebrado, que seja anulado toda ação do diabo, Senhor, que venha ser quebrado toda resistência na mente, no coração. Pai, derruba essas barreiras que tem impedido os teus filhos de verem, Pai, como a tua palavra disse ali, depois que as barreiras caem, depois que as barreiras ruem, Pai, nós podemos ver de uma forma clara, Senhor. Então nessa noite, toda barreira, todo empecilho, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus, sobre cada família, sobre cada lar representado aqui nessa noite, Senhor. Meu Pai, eu não sei, Deus, o que tem sido a vergonha dos teus filhos, eu não sei, Senhor, o que tem sido a dificuldade deles, mas eu sei que nessa noite, ó Pai, o Senhor está entregando aqui sobre a vida de cada um deles uma mente sábia, uma mente com discernimento, uma mente com inteligência, para entender, para discernir e para aplicar dentro daquilo que o Senhor está nos trazendo de conhecimento aqui nessa noite. Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem bênçãos liberadas sobre a vida dos teus filhos, sim, nas áreas celestiais, sim, eu tenho certeza, mas também o Senhor tem uma vida para os teus filhos aqui nessa terra, porque a tua palavra nos diz, lá em Isaías 1:19, se me ouvides, me quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Senhor, aqui estão os teus filhos, que estão ouvindo, que estão crendo, obedecendo. Então o que for o melhor dessa terra, eu sei que é para a vida deles. Então nessa noite, em nome de Jesus, Pai, passa como se fosse, Senhor, aqui um mar, um rio, limpando, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, que tem impedido eles de viver, ó Pai. Senhor, todo aquele, Deus, que tem amado, meu Pai, a mamão, Senhor, aquele que tem pagado o preço, tem orado de madrugada, tem jejuado, pedindo, Senhor, Pai, muda o meu status financeiro. Jesus, que hoje a mente dele venha a ser mudada e que ele entenda. E a oração passe a ser: Deus, me ensine a depositar no reino dos céus, aonde a traça e a ferrugem não corrompe, não consomem. Senhor, me ajuda a juntar tesouro nos céus. Me ajude a juntar, ó Pai, aonde de verdadeiramente está guardado. E essa é a verdadeira riqueza, não as coisas passageiras e materiais. Senhor, ajuda cada um dos teus filhos
Meu Pai, aquele que tem negócio próprio, Deus. Senhor, e a situação tem apertado, tem estado tão difícil. O lugar que outrora era lugar de sonhos, era lugar de projeto, era lugar, meu Pai, de passar de geração em geração, mas que por algum motivo hoje, Pai, está gerando tristeza, está gerando angústia. Pai, em nome de Jesus, entra no negócio desse homem, entra no negócio dessa mulher, que ele possa entender que eles são mordomos do Senhor, e eles estão ali incumbidos para servir, ó Pai. Então muda a história desse lugar, muda a história dessas vidas, transforme, meu Pai, tira agora toda maldição, toda palavra lançada, abra as janelas dos céus, as portas dos céus, e que venha sobre esse lugar, sobre essa vida, em nome de Jesus, Pai. Que volte a alegria, que volte os sonhos. O Senhor me mostra que muitas pessoas que outrora sonhavam em um dia ter uma casa própria, mas isso parece que está ficando tão distante. Deus manda te dizer aqui nessa noite: apenas me obedeça e confie, e nunca diga que você não tem o lugar, porque você tem um lugar. Mas Deus, Ele tem liberado sim, para você, aqui. Haja com sabedoria, haja com inteligência e com discernimento. Pai, em nome de Jesus, que seja ligado aqui no céu, tudo que foi ligado aqui na terra. Jesus, aquele que tinha resistência em ser generoso, e quantas vezes tentou, quantas vezes quis fazer, às vezes fazer até do seu jeito, mas não do jeito que o Senhor nos direciona a fazer. Jesus, eu oro para que haja um quebrar de resistência em corações, Senhor, que venha a ser quebrado, Pai, de toda a igreja, daqueles que estão aqui hoje, daqueles que não estão, porque essa oração, Pai, está alcançando agora pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão nos assistindo. Senhor Jesus, que venha sobre nosso coração um anseio por ser generoso. Jesus, eu tenho certeza que até na próxima semana, nós vamos ouvir chuvas de testemunho aqui de pessoas que tiveram a sua vida, a sua história mudada, porque agiram com inteligência, com discernimento e com sabedoria que vem do alto. E eu creio, tão certo como vive o Senhor, embasado na tua palavra, a vida dos teus filhos nunca mais será a mesma, em nome de Jesus.